alguém aí, gente? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém! Aleluia, eu estou muito feliz. Hoje é dia dos pais, aí a recompensa chega, né? A louça lavada, essas coisas. Brincadeira. Eu só queria reforçar aqui, antes de nós entrarmos na administração, sobre o encontro com Deus. Eu fui no encontro com Deus, eu tinha 15 anos de idade, faz muitos anos atrás, eu me lembro bem, e minha vida foi completamente transformada naquele lugar. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar de quem Deus era, a respeito do que Deus fazia, mas quando eu fui no encontro com Deus, é realmente um final de semana que você para tudo para falar assim: Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero conhecer aquele Deus que eu ouvi tanto falar, mas agora eu quero experimentar isso. E o encontro com Deus é isso. Então nós saímos sexta-feira à noite, nós voltamos domingo à tardezinha. Então se você pudesse programar para estar lá, vai transformar e mudar a sua vida completamente. Quem já foi no encontro com Deus aí pode confirmar, dá um grito aí. Deus realmente opera muitas coisas nesse final de semana. E nós já estamos orando por esse final de semana aí. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, eu quero, Senhor, que essa palavra aqui hoje ela venha transformar a minha vida. Senhor, que a tua palavra ela venha realmente sendo algo transformador dentro de mim. Jesus, eu oro agora para que os ouvidos espirituais, papai, de cada pessoa que está aqui nessa manhã sejam abertos, que a tua palavra, Senhor, entre no coração de cada um e gere transformação. Senhor, que não seja só um tempo que nós passamos juntos aqui, mas que a tua palavra opere poderosamente na vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela tua manifestação aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava preparando essa ministração, e Deus falou muito comigo que Ele tinha cura para trazer nessa manhã. Ele tinha cura. E eu falei assim: glória a Deus, eu amo Deus, né, dos milagres. Domingo passado, quem estava aqui domingo passado, nós aprendemos sobre o maior dos milagres. Então eu amo milagres. Só que o Senhor falou no meu coração que Ele tinha para trazer cura em uma outra área. Cura em um lugar onde muitas vezes a gente não pensa muito a respeito. Cura em uma identidade que muitas vezes a gente caminha como se ela não existisse. E o lugar de cura que eu quero levar todo mundo aqui nessa manhã se chama a casa do Pai. A casa do Pai. Quando eu compartilhei com algumas pessoas a respeito dessa ministração, falou assim: meu Deus do céu, me dói muito, eu nem vou no culto. Aí eu falei: por isso que eu não anuncio o tema do culto. Hoje é dia dos pais e às vezes pode não ser para você um bom dia. Às vezes pode ser para você um dia qualquer. Às vezes pode ser para você mais um dia, ou um dia até que você não gostaria que existisse. Só que ele é um dia que existe. Você sabia que o termo pai, a palavra pai na Bíblia, ela é usada mais de 1000 vezes? O termo pai na Bíblia. Você sabia que só no Novo Testamento, que a partir da história de Jesus, ele usa 272 vezes o termo pai para falar assim: o meu pai. Para referenciar a Deus como pai. 272 vezes. É usado mais a palavra pai na Bíblia do que a palavra céu. Pai. A pergunta que eu quero fazer para você é: o que Deus estava pensando quando Ele usa esse termo? O que Deus estava querendo dizer quando Ele usa a palavra pai para referenciar a si mesmo? Mas eu quero ir num processinho antes com vocês aqui. Existe um processo que acontece na nossa mente, se chama assim, processamento semântico. É um nome difícil, né? Processamento semântico. O que significa isso? Significa que as palavras elas começam a existir para nós com base numa ideia ou numa imagem existente, real. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui. Quem aqui conhece a palavra janota? Vocês conhecem a palavra janota? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você está janota hoje. Gente, vocês nem sabem o que significa isso. A palavra janota significa alguém bem vestido,
bem arrumado. Agora pode falar com gosto, né? Já nota. Essa palavra não tinha significado nenhum para você antes e agora. Essa palavra já nota para você não representava nada. Você nem sabia o que era. Agora, na sua cabeça, aconteceu isso que eu acabei de falar. Esse processamento semântico. Essa palavra passou a existir. Ela achou um espaçozinho no seu cérebro. E agora você sabe que já nota significa alguém bem vestido. Tem outra palavra aqui que eu quero ver com vocês. Quem sabe o que significa a palavra mofino? Mofino. Essa você não pode virar para a pessoa do lado e falar não. Ninguém chuta nada, não? A palavra mofino, olha ela tomando significado na sua cabeça agora. Ela significa alguém fraco, infeliz ou de pouca qualidade. Mofino. Não fala para ninguém não. Agora a última. Essa daqui é até mais difícil. Se chama taciturno. Taciturno. Tem alguns aqui nessa igreja. Algum taciturno. Sabe o que significa a palavra taciturno? Para você ainda nada. Mas deixa eu te falar o que ela significa. Alguém que fala pouco, alguém reservado. É uma pessoa taciturna. Interessante, né? Essas palavras elas não tinham existência na sua mente. Agora elas têm. Elas possuem um significado que você associa. Então você começa a falar assim, eu sou reservado. Então, taciturno é igual a eu e minha cabeça agora já existe. O conceito. Então as coisas começam a existir para nós com base numa ideia real, em algo palpável. Então eu começo a associar a realidade naquilo que eu experimento, com base naquilo que eu conheço. Então as coisas começam a fazer sentido na nossa mente. Agora, quando eu falo a palavra pai, o que vem à sua mente? Quando eu falo a palavra pai, aconteceu a mesma coisa, esse processamento semântico na sua cabeça. Que quando eu falo essa palavra, a gente fez até assim. Não sei, talvez essa palavra, com base na sua experiência, significa amor, significa cuidado, ou significa brigas, vícios, significa abandono, significa alguém que eu não posso confiar, significa alguém que me abandonou, significa alguém que produziu uma extrema tristeza na minha vida, ou significa alguém que sumiu, significa alguém que destruiu os meus sonhos, significa alguém que não cuidou de mim. O que significa a palavra pai para você? O que essa palavra ela representa? Você sabia que em 2025 foram registrados 173.800.000 pessoas foram registradas somente com o nome da mãe? Isso aqui está no nosso território. Então significa que 173.000 pessoas, quando essa pessoa escuta o nome pai, para ela representa alguém que sumiu. Em 2024, esse número foi ainda pior. 1.200.000. 1.200.000. Se eu perguntasse para essa pessoa, ela ia falar que essa palavra representa alguém que não quis conhecê-la. E eu trouxe esses números aqui para você não se achar tão especial assim. Às vezes nós achamos que as nossas dores são únicas, que o que nós passamos como problemas, como dificuldades, só a gente passa. E o que essa palavra significa de ruim para mim, só eu sei. Mas os seus problemas não são só seus assim. Por favor, abra em Gálatas 4, do 1 ao 7. Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Diz o seguinte: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores,
estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, debaixo do controle da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Vamos falar junto? Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. O que esse texto significa? Ele está explicando que quando alguém ainda está aprisionado, quando alguém ainda não está em Cristo, quando alguém ainda não aceitou ao Senhor, ele está aprisionado pelos rudimentos, pelo sistema deste mundo. Por mais que essa pessoa é herdeira de todas as coisas, por mais que essa pessoa, Deus deseja dar tudo a ela por não ter aceitado ainda uma vida com o Senhor, ainda está aprisionada aos rudimentos deste mundo. E o que significa rudimentos aqui? Rudimentos são esses sistemas, como esse mundo funciona. Quando Paulo escreveu essa palavra aqui, dizendo que sem Jesus nós estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, ao sistema do mundo, mas quando Jesus veio e nasceu de uma mulher, ele veio e nos transformou agora, e nos deu dentro de nós um Espírito que clama, Abba, Pai. Então ele apresenta para mim e para você duas realidades completamente diferentes. A primeira é a realidade daquele que ainda está preso ao mundo, aos rudimentos, ao sistema do mundo, e não tem direito e não herda nada, por mais que ele seja de direito. Mas ele, aqui a Bíblia chama de menor de idade, ainda está aprisionado. Foi um exemplo. E do outro lado ele fala o seguinte: do outro lado vocês já receberam um Espírito. E esse Espírito dentro de vocês tem um clamor único, dizendo, Abba, Pai. Quando Paulo está dizendo rudimentos, ele está dizendo de dois tipos de sistemas que servem o mundo hoje. O primeiro desse sistema é o legalismo e a ritualismo. O que significa isso? É a dependência cega a regras, a ritos, a legalidade. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Sabe aquelas pessoas que se relacionam com Deus com base na sua performance? É uma pessoa ritualística, é uma pessoa legalista. Aquela pessoa que ela fala assim, não, eu só sou amado por Deus se eu faço algo. Se eu não faço algo, eu não sou amado por Deus. Se eu sigo determinado ritual, Deus me enxerga. Se eu faço exatamente o que precisa ser feito, Deus me vê. E aí sim eu sou amado por Ele. Existem pessoas que criam rituais para caminhar nisso. Então eles falam o seguinte, olha, eu ainda não aceitei a Jesus, mas eu não deixo de fazer minha oraçãozinha toda manhã. Porque se eu faço a minha oração como um ritual, todas as manhãs, Deus me vê. Existem pessoas que falam assim, olha, se eu jejuar X vezes, eu vou estar mais preparado do que Canaã. Ou Deus vai operar o que eu preciso. Existem pessoas que falam assim, olha, se eu cumprir a minha promessa, Deus irá me ouvir. Deus irá me ouvir. Se eu usar estas palavras na minha oração, Deus irá me ouvir. Essa é a forma certa de orar. Isso aqui é o que Paulo está dizendo. Pessoas aprisionadas pelo sistema, pelos rudimentos deste mundo. Um sistema legalista. Eu só recebo com base no meu mérito. Deus só me escuta com base no meu mérito. Deus só me vê porque eu mereço ser visto. E o outro lado desse rudimento é a religiosidade humana, que é a submissão a sistemas humanos baseados no que fazer ou não fazer. Atos de religiosidade. Eu lembro que quando eu entrei na Igreja da Paz,
anos, eu tinha um hábito o seguinte: para mim, a igreja era um lugar onde eu ia lá e tinha meus ritos, né, bonitinhos, e só podia ir na igreja, e a primeira coisa que você tinha que fazer na igreja era se ajoelhar. Vocês já passaram por essas coisas assim? E aí eu chegava na Igreja da Paz, e aí as pessoas estavam lá com a mão pra cima, adorando e tal. Eu falei, esse povo aqui não é crente não, gente. Esse povo aqui precisa de Jesus, então você não sabe o que estão fazendo não sabe falar com Deus não. Eu fiquei, meu irmão, meses, chegando na igreja, me ajoelhando, orando aqui: Senhor, eu te apresento o meu culto, não, tá na minha cabeça. Esses irmãos não sabem o que estão fazendo, não. Ninguém ajoelha diante de Deus, que povo que sem noção. Sabe outra coisa que também eu me peguei? Ir de boné à igreja. Eu particularmente gosto muito, mas eu já entrei na igreja e eu vi algumas pessoas que era a primeira vez que estavam indo na igreja. E aí eu olhava e falava assim: cara, que cara sem noção, tá vindo de boné para a igreja. Está vindo de boné para esse lugar, não sabe o que eles estão falando não? Não sabe para quem eles estão indo não? Religiosidade humana. Eu sou mais entendido das coisas porque eu caminho na minha religiosidade. E as ações me fazem ser mais aceitos ou bonitos para Deus. Isso é o que Paulo está dizendo de rudimento humano, o sistema de escravidão deste mundo. Rudimento, religiosidade humana e o legalismo. Eu sou melhor porque eu ajo de determinada forma. Agora vamos ver o outro lado daquelas pessoas que receberam a Cristo devem viver. Gálatas 4, do 4 ao 7 fala o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o momento de acontecer, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido também sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, ao seu coração. E esse Espírito tem um motivo de estar dentro de mim e de você. E esse Espírito, ele fala uma palavrinha aqui: Abba, Pai. Na verdade são duas. Assim, vocês já não são mais escravos desses rudimentos do mundo, desse sistema de performance, desse sistema de merecimento para Deus. Mas esse Espírito dentro de vocês clama: Abba, Pai. Aí ele fala: o que isso significa? Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também agora é herdeiro por Deus. Não é lindo isso? Quando a Bíblia chama Deus de Pai, isso precisa mudar algo na nossa vida. Porque a primeira coisa que Deus deseja fazer na minha e na sua vida, quando Ele fala assim: olha, você estava aprisionado no rudimento desse mundo, na forma de pensar desse mundo, a primeira coisa que eu quero fazer dentro de você é te dar um espírito que dentro de você ele tem uma função: gerar um clamor dentro de você, dizendo assim: Abba, Pai. Aleluia. Já para pensar que Deus podia fazer como primeira ação salvífica na minha vida e na sua qualquer outra coisa? Deus podia na minha e na sua vida, quando Ele entrasse através do Teu Espírito Santo, Ele podia usar aqui e falar assim, aqui, porque vocês são filhos, Deus enviou o Seu Espírito ao nosso coração para, Ele podia ter colocado, para vocês agora terem o melhor chefe, para vocês terem agora o melhor amigão, para vocês terem agora o provedor da vida de vocês, ou para vocês terem agora o melhor líder. Vocês estavam tão perdidos. Ou para vocês terem agora o dominador. Então eu derramo sobre você um espírito dominador. Ou eu derramo o meu espírito sobre você e dentro de você ele clama ao dono de tudo, ou aquele que me dá as coisas. Deus podia. Não, o espírito dentro de você que eu estou te dando, ele vai ter um clamor para aquele que me dá as coisas. Eu preciso de uma coisa. Não.
Deus, intencionalmente, Ele se chama de Pai. Ele fala que o Espírito Santo que você recebeu, que eu recebi, tem um clamor. E não é nada dessas coisas que eu falei aqui. Não é o Senhor, não é aquele dominador, não é aquele que age por merecimento, que te enxerga quando você faz as coisas como deveriam. Mas Ele te dá um adjetivo: Pai. Porque Deus deseja que nós o vejamos como Pai. Já passou isso na sua cabeça? Por que Deus usa esse termo para se referenciar a Ele mesmo? Porque Deus quer que eu enxergue Ele como Pai. Sabe por quê? Porque como eu enxergo a Deus, é como eu me relaciono com Ele. A forma como eu entendo, lembra as palavras tomando sentido na sua cabeça? Como eu entendo que Deus é, como eu entendo quem Deus é assim que eu vou me relacionar com Ele. Se eu entendo que Deus é aquele que é dominador, eu vou me relacionar com Ele dessa maneira. Se eu entendo que Deus é aquele que age por meio da meritocracia, eu fiz por merecer, eu me relaciono com Deus neste modelo. Agora, se eu entendo que Deus é um Pai, eu me relaciono com Ele desta maneira. Quando Jesus fala que o nosso espírito chama Abba Pai, aqui ele faz questão de usar duas palavras: Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra em aramaico que é usada no cotidiano dentro de casa somente. Antes tinha essas diferenciações dos níveis de palavras. E a palavra segunda dessa, Abba, é Pater. E também é a mesma palavra, só que em outra língua, no grego. Então, a junção dessas duas palavras, ela traz um outro significado ainda mais forte sobre esse texto. Nós lemos aqui e falamos Abba Pai, o Espírito clama Abba Pai. Mas sabe o que significa Abba Pai? Significa o termo Pai usado duas vezes, em línguas diferentes, para explicar um contexto de profunda intimidade. Então é como se ele estivesse usando a palavra Abba Pai, que o Espírito Santo de Deus está em nós, clamando por isso, para dizer o seguinte: dentro de você agora tem um Espírito que está clamando, dizendo assim: Papaizinho, papai, 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 papai. Vamos ler esse texto de novo, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, esse Espírito dentro de nós grita, não para um Deus distante, não para um Deus desconhecido, não para alguém que não se importa, não para alguém que quer te castigar, te matar, te destruir, mas Ele está aqui dentro, clamando em todas as circunstâncias: Papaizinho, Papaizinho, Abba Pai, Papaizinho, Papaizinho. Isso não é meio estranho? Para mim, no início foi um pouco. Ter o entendimento de que Deus deseja ser conhecido como alguém que eu chamo de papaizinho, de papai. Eu não chamo, meu irmão, nem meu pai de papai. Eu não tenho essa intimidade nem com meu pai aqui na terra. Mas Deus me pede para chamá-lo de papai. Está entendendo? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Deus é aquele que eu me relaciono como a figura de um pai. É um termo íntimo, relacional, que significa: eu conheço você e você me conhece plenamente. A nossa experiência aqui na Terra muitas vezes mancha a realidade e o significado dessa palavra.
Às vezes, o que nós experimentamos nessa terra como pai, como a figura de pai, mancha. Ah, não, pai é isso. Pai é aquele que eu não preciso tanto. Pai é aquele que tem pouca responsabilidade. Pai é aquele que eu, quando crescer e ser alguém maduro, eu busco a minha independência. Pai é aquela figura que quanto mais maduro eu sou, menos eu preciso dele. Pai é aquele que eu não posso contar. Ou o pai é aquele que sabe menos de quem eu sou. Meu pai não precisa saber tanto de quem eu sou. Pai é aquele que eu devo apenas respeitar. Nossa, mas ele é tão, assim, não sabe das coisas que eu preciso só respeitar essa figura. O pai é aquele que eu amo, mas ele lá e eu cá. Às vezes a nossa experiência nessa terra, com este nomezinho, muda completamente a nossa imagem a respeito de quem Deus é de verdade. Deus é o verdadeiro Pai. E dele que deve vir os verdadeiros significados da palavra Pai. Mateus 23, versículo 9. Mateus 23, versículo 9. Fala o seguinte: aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, e aquele que está nos céus. Me fala se Deus não se importa com essa palavra aí. Agora só os irmãos chegam em casa e falam assim: não tem mais pai. O pastor falou que eu não tenho mais pai. Deus se importa com a figura de pai. Ele sabe o que nós compreendemos a respeito de pai muda completamente o nosso relacionamento com ele. Deus sabe que a imagem que eu tenho a respeito de pai muda a minha experiência nessa terra e também nas minhas escolhas para a eternidade. E o inimigo sabe disso também. Hoje as maiores lutas que nós enfrentamos, obviamente, é a destruição familiar. Mas a maioria dessas destruições familiares vieram através da figura masculina de um pai. De um pai que traiu, de um pai ausente, de um pai que sumiu. A mãe, ela pode ser a mãe ruim que for, mas ela sempre está ali. Você encontra. Agora vamos desenhar a verdade sobre quem a figura do pai é. Amém? Salmo 139, do 13 ao 16. Fala o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, escondidos, quando no oculto fui formado e entristecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. A primeira verdade sobre quem é a figura real de pai que Deus é: pai é aquele que te desejou profundamente e pensou na sua existência. Pai é essa pessoa. Pai, quando Deus fala que eu sou pai, Ele está dizendo: eu planejei a sua existência. E aqui é lindo porque Davi está escrevendo para Deus dizendo o seguinte assim: os teus olhos me viram quando eu ainda era uma substância informe. Hoje, né, a pauta aí, liberal, progressista, está querendo dizer que mesmo sendo formado ainda, não toma nada. Mas aqui, o pai dessas vidas está dizendo que o processo de conhecer essa vida, essa criança, começou antes da chegada do ventre. Essa vida começou antes, quando ainda era uma substância informe, sem forma nenhuma. O pai delas já pensou a respeito. João 1,12 fala o seguinte:
Mas a todos quanto receberam a Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ou tomaram o conhecimento aos que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe o que o verdadeiro pai está dizendo a respeito da sua vida? Que os seus pais, nessa terra, eles podem olhar para você e dizer assim: eu queria que você não existisse. Deus está dizendo o seguinte: olha, os seus pais aqui nessa terra, talvez para você foi um erro. Talvez eles virem para você e falem assim: olha, você destruiu a minha vida. Eu engravidei talvez na adolescência e você atrapalhou minha história. O seu pai aqui nessa terra, ele pode virar para você e dizer o seguinte: olha, a minha vida seria bem melhor se você não existisse. Mas o seu verdadeiro pai está dizendo o seguinte: que nós não nascemos da vontade de nenhum homem, mas da vontade de Deus, o verdadeiro pai das nossas vidas. A segunda verdade a respeito da verdadeira imagem de quem Deus é como pai, Salmos 16, versículo 11. Salmos capítulo 16, versículo 11. Fala o seguinte: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias ou felicidades perpetuamente. O verdadeiro pai não é aquele que você busca a independência quando amadurece. O verdadeiro pai é aquele que continua até a sua eternidade, te guiando por um caminho de delícias perpetuamente, instruindo você no caminho que se deve andar. O verdadeiro pai, Deus, te guia pelo caminho da alegria. Ele não é como seu pai muitas vezes aqui na terra. Sabe o que um pai na terra costuma usar de instrumento? Olha, eu aprendi errando, já ouvi isso algumas vezes. Não, eu aprendi errando, deixa ele quebrar a cabeça algumas vezes aí que ele resolve. Ele amadurece. O verdadeiro pai diz o seguinte: eu me fiz pecado por você, eu me fiz erro por você, para que você não precisasse errar. A figura verdadeira do pai, ele fala o seguinte, Provérbios 3, 1 ao 2: meu filho, não se esqueça da minha lei, eu sou, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe darão anos de vida e paz. O verdadeiro pai, ele deseja que quando você caminhe, seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta, seja no seu casamento, ou seja quando você já está mais velhinho, ele está virando para mim e para você dizendo o seguinte: não é porque você olha na sua cabeça e diz que cresceu, que você não precisa buscar em mim o caminho para continuar numa vida longa, né? Anos de vida e paz. João 10, 27 fala o seguinte: as minhas ovelhas, os meus filhos, aquilo que é meu, ouve a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A imagem do verdadeiro pai é alguém que deve ser seguido até a sua morte nessa terra. A imagem verdadeira de Deus, que é o seu pai, não é alguém que você busca a independência a todo custo. Não. Olha, não estou precisando não agora, não. Olha, quando eu tiver um probleminha, eu vou lá e busco para ele. Depois eu vou atrás dele. Será que não é assim que você aprendeu a figura do pai? Olha, eu caminho na independência, mas se eu precisar de um troquinho, eu vou lá e peço para ele. Olha, se eu me meter em um buraco muito grande, se eu me meter em um problema muito grande, aí eu grito para ele lá e ele resolve. Ou dá um jeito ali. Quem sabe não foi assim que você está se relacionando com Deus até hoje. Não. Quando tiver um problema na minha vida, eu vou lá e me busco para Deus. Meu irmão, como você identifica a imagem de um verdadeiro pai? É assim que você vive a vida
com Deus. Isaías 30, versículo 21, fala o seguinte: quando vocês desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, ande nele. A imagem do verdadeiro Pai é Deus. É alguém que me guia os meus passos, nos livrando de dores e erros. Dores e erros. Deus é aquele que fala assim, no momento de necessidade: Senhor, qual o caminho que eu vou? Papaizinho, que decisão eu tomo? Papaizinho, eu vou nessa direção ou não vou nessa direção? Eu vou para a esquerda ou vou para a direita? O Espírito dentro de você clamando: papaizinho, qual direção eu tomo? Só que às vezes, porque nós entendemos que Deus é aquele que talvez é um pai, como meu pai na terra foi, eu não busco esse Espírito que clama: papaizinho, o que eu faço? Eu espero quebrar a cara, eu espero dar um problema, eu espero me estourar todo, porque o meu pai aqui na terra me ensinou desse jeito. E aí eu volto, falando assim: o que você tem para me dizer, né? Pai é aquele que guia os seus passos e te livra de erros e dores. Terceiro, Romanos 8, do 33 ao 39. Quem intentará acusação contra os eleitos, os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será uma tribulação, será uma angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte continuadamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas presentes, nem a porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O verdadeiro Pai não é aquele que risca o seu nome toda vez que você erra. O verdadeiro Pai, que é Deus, não é aquele que te expulsa da sua casa toda vez que você comete erros. O verdadeiro Pai, que é Deus, não é aquele que está preocupado com o quão performático você é na frente dele. Nem as coisas presentes, nem os seus erros de hoje, nem os erros que você virá cometer amanhã, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O verdadeiro Pai é aquele lugar onde você está seguro na sua presença. O verdadeiro Pai é aquele que Ele te transmite a segurança. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Gente, você já teve um chefe bravo? Eu já tive alguns. Hoje meus chefes são a surpresa de Deus. Mas já tive chefe bravo. De chegar em mim e me bater e falar assim: não sei que eu estou te batendo, mas você sabe que você está apanhando. Tem noção? Já tive esse tipo de chefe. Eu tinha que aguentar, caladinho, porque eu precisava do trabalho lá. Já tentou ser um funcionário debaixo do medo? Ai meu Deus do céu, mas se eu fizer aquilo ali vai dar errado. Meu Deus do céu, se der errado aí vai dar ruim aí o chefe vai brigar comigo, vai dar errado. Meu Deus do céu, se aquela pessoa pensa aquilo. E aí você constrói toda a sua vida com base no medo. Só que a Bíblia está dizendo que Deus, o verdadeiro Pai, Ele olha para mim e para você e fala o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus não está preocupado com a sua performance quando você vai falar com Ele. Gabriel, eu não sei orar não sei usar as palavras certas. Palavras certas para quem? Deus quer ouvir a sua voz.
Não, Gabriel, mas como que eu vou me envolver aqui na igreja? Como que eu vou começar a viver com Deus? Eu não sei fazer direito. Você está com medo de quê? O perfeito amor lança fora todo medo. Salmos 91, do 1 ao 14. Fala o seguinte: aquele que habita, aquele que mora, aquele que coloca a sua residência no esconderijo do Altíssimo. Eu gostaria de mudar isso aqui. Na casa do Pai, o esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, aquele que tem todo o poder. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é escudo e proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa durante o dia, nem da peste que anda, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, porém você não será atingido. Aquele que mora, que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora na casa do verdadeiro Pai, pode cair 1000, 2000, pode todo mundo estar morrendo, os propósitos do Senhor se cumprirão na sua vida. Debaixo das suas asas você estará seguro, você não será atingido. Romanos 8, versículo 28. Esse aqui era um que eu peguei para a minha vida, gente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquele que está debaixo do verdadeiro Pai está num lugar seguro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão vivendo com o verdadeiro Pai. O relacionamento com o verdadeiro Deus, com o verdadeiro Pai, pode acontecer a maior tragédia que você considera na sua história. Deus está dizendo o seguinte: peraí, vai cooperar o seu bem. Pode ser o maior problema que você já enfrentou e você fala assim: Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Deus está falando o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Será que você está experimentando verdadeiramente o relacionamento com o verdadeiro Pai? Por último, João 16, 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu já venci o mundo. O verdadeiro Pai é aquele que você olha e diz o seguinte: eu estou com medo de que problema? Eu estou com medo de qual gigante? Sabe aquela quando você é criança e as crianças falam assim, né, como o valentão lá: você não sabe quem é meu pai, não, ele vai vir resolver aqui. Para mim é esse versículo aqui. Quando se levanta o problema que for, a dificuldade que for, mas eu estou experimentando a paternidade de Deus, o verdadeiro Pai, eu olho para tudo isso e Ele me diz o seguinte: calma, eu já venci o mundo, calma, manda me chamar, manda o Espírito que está dentro de você clamando: papaizinho, eu preciso de você aqui, me chamar. E por último, Pai é aquele que nos ama profundamente e sempre nos aceita de volta. Pai é aquele que nos ama profundamente e sempre nos aceita de volta. Esse para mim é um tópico fundamental. Hoje muitas pessoas estão fora da casa do Pai, porque eles compreenderam que o Pai é alguém que eu estou errado demais para voltar para a casa dele. Hoje, muitas pessoas, se você aborda as pessoas na rua aí, não é que elas não querem viver com Deus, mas Gabriel, eu estou errado demais para viver com Ele.
Porque eles compreenderam que Deus é Pai, mas é um Pai segundo os pais dele foram. Meu irmão, o verdadeiro Pai não é alguém orgulhoso, não é aquele que mantém a postura, ou que prefere manter a postura, mesmo que o filho o abandone. Deus não é aquela pessoa que mantém o orgulho porque ele está certo e nós pecamos. Deus não é este Pai que olha para mim e para você e fala o seguinte: eu estou certo. Você está duvidando? Sai e quebra a cara. Sai e se destrua. Sai e vai viver a sua vida. Sai do meu teto. Deus não é este Pai. Deus, Ele não vira para mim e para você e fala o seguinte: olha, você já teve 1 milhão de oportunidades. A minha parte eu fiz. Deus não é um Deus que vira para mim e para você e fala o seguinte: olha, Ele já está grande. Ele já está grande. Ele sabe o que está fazendo. Eu ensinei. Deus não é este Pai. Deus não é esse Pai que vira e fala o seguinte: olha, não está mais na minha casa, então eu não posso fazer nada a respeito. João 3,16 fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é o Pai que te ama profundamente e sempre te aceita de volta. Sempre te aceita de volta. O nosso Deus, o verdadeiro Pai, é aquele que a Bíblia fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Meu irmão, o que significa tal maneira? Significa que o autor aqui não conseguiu achar uma palavra que demonstrasse o tamanho do amor de Deus. O autor falou assim: olha, grande não é ainda, não, maravilhoso não é assim, é de tal maneira. Eu não sei explicar o tamanho do amor de Deus, mas é de tal maneira. É de tal maneira que é um amor que eu não entendo, é um amor que eu não tenho. É um amor que não tem palavras para descrever no meu vocabulário. Então deixa eu explicar para você, olha, de tal maneira. E aí como que eu explico esse amor de Deus? Lembra quando as palavras tomam sentido? Deixa eu tentar te explicar um pouquinho de como foi o amor de Deus nesse verdadeiro Pai. Ele entregou o único filho que ele tinha, de tal maneira, para que todo aquele que crê nisso seja resgatado de volta para casa do Pai. Olha, Ele te amou de tal maneira que Ele fez algo que, assim, eu não sei explicar. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. De tal maneira é o autor dizendo o seguinte: olha, o amor desse verdadeiro Pai se parece com algo, e esse algo é a morte do seu único filho, por amor a você. Por amor àquele filho que ainda não está em casa. Por amor àquele filho que ainda não o reconheceu, o amor do Pai. Lucas, capítulo 15. Jesus gasta um capítulo inteiro ali. São diversas histórias de Jesus a respeito exatamente desse de tal maneira de Deus. E se você ler depois na sua casa, Lucas 15, ele gasta ali o texto inteiro falando sobre esse poder salvador de Jesus, esse amor de tal maneira. E aí começa, o primeiro exemplo que ele dá aqui da ovelha perdida. A gente tem até músicas a respeito disso, né? Deixa as 99 e vai em troca de um. O amor de Deus é aquele Pai que não está satisfeito com os filhos que estão em casa, mas Ele os guarda, os deixa e vai atrás daquele filho que ainda não está em sua casa. De tal maneira. O segundo exemplo aí nesse capítulo é a dracma perdida, a moeda perdida.
perdida. A Bíblia fala que a mulher ela tem 10 moedas, algo de valor para ela. E ela perde uma só, uma moeda. Só que a Bíblia fala que ela vai a casa inteira, volta para cima e tal, e encontra a moeda que ela perdeu. E aí ela chama as vizinhas, os amigos dela ali, para celebrar o encontro de uma moeda. Mas minha irmã, você não tem 9 moedas aí, não está feliz? De tal maneira, Deus move o que for para encontrar aquela dracma que se perdeu. E por último, que eu quero encerrar com isso, é a parábola do filho pródigo. Lucas 15, do 11 ao 24. Eu quero que a gente leia essa história aqui juntos. Fala o seguinte: Lucas capítulo 15, do 11 ao 24. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me reparte os bens que me cabem. E o pai repartiu bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para a terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho aos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava se alimentar das alforrobas que os porcos comiam, ou seja, a comida dos porcos ali, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si lhe disse: quantos trabalhadores o meu pai tem trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como algum dos seus trabalhadores. Tem gente que se converte e para nesse ponto aqui: mas eu preciso fazer algo para Deus, para merecer. Deus, assim, me deixa te servir muito. No mundo eu estava pior, então me deixa eu ser constante aqui, eu fazer um monte de coisa, me deixa fazer um monte de coisa. Mas o Espírito que nós recebemos é o Espírito que clama: papaizinho. Vamos continuar? Versículo 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Esse é a imagem do verdadeiro pai. Essa é a imagem do verdadeiro pai. Ele não estava preocupado que o filho tinha guardado, tinha feito muita lambança com ele. Ele não estava preocupado com os erros, com a ofensa, com que maldades o filho fez. Mas a Bíblia fala que ele correu ao seu encontro, abraçou e beijou e festejou o retorno para a casa do pai. Esse é a imagem do verdadeiro pai. Devemos ver a Deus como Ele realmente é, não como a imagem, às vezes mal representada, meus irmãos, de um pai que nós tivemos aqui nessa terra. Nós devemos ser e experimentar a paternidade, não muitas vezes como nossos pais foram, mas como Deus é. Ele é a imagem perfeita de um pai. Deus é a imagem perfeita. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Enquanto o Gabriel canta esse louvor, eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei qual que é a imagem que você tem a respeito de pai, mas eu queria que nessa manhã você reconhecesse que Deus te chama de filho.
seguro. Aquele que é o verdadeiro